A graça e a paz a todos que estão entrando em nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre a paixão de Cristo. Uma breve introdução. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse em nosso canal. Assim você nos ajuda a produzir conteúdos como este, que venha edificar a sua vida. O Novo Testamento ressalta enfaticamente que Jesus é o autor da vida e criador de todas as coisas. Assim a Bíblia expressa, lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então aqui o autor nos diz que Jesus já existia antes mesmo de todas as coisas terem sido criadas, colocando ele aqui como Deus, o Criador de tudo, e tudo subsiste por causa dele. Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o autor vai dizer quase que a mesma coisa. Ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu todas as coisas e por quem também fez o mundo. O evangelista João, no capítulo 1 e no versículo de número 10, vai afirmar exatamente a mesma coisa. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A Bíblia também expressa que Jesus é o autor da fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 3, no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, para introduzir, Jesus é o Criador da vida. Jesus é o Criador de todas as coisas. E Jesus é o autor da fé. Quando pensamos em Jesus como o Criador de todas as coisas, nós temos um problema. E é o mesmo problema que Anselmo de Cantuária teve que lidar no século XI. Anselmo escreveu um livro dizendo por que Deus se tornou homem. Por que Deus precisou vir a este mundo? E ao estudar, ele chegou à conclusão que foi por causa da gravidade do pecado. Foi porque o pecado entrou no mundo e o homem nada pode fazer, que precisou de Jesus se tornar homem para vir a este mundo. Por isso que João vai dizer no capítulo 3, o versículo 16 do Evangelho: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no momento determinado por Deus, Jesus Cristo adentrou a este mundo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. A lei aponta para Jesus. Então, quando se quebrantava a lei, se precisava ir ao sacerdote e oferecer uma oferta em sacrifício. E esta oferta aponta exatamente para Jesus Cristo. Por esse motivo, João
identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para entregar a sua vida e tirar, pela sua morte, o poder condenatório do pecado. Para tanto, ele foi submetido ao julgamento mais rápido da história. O sumo sacerdote profetizou: convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. João capítulo 11 e o versículo 50. As Escrituras ainda nos mostram que no momento determinado por Deus, ele seria entregue como ele mesmo por diversas vezes avisou aos seus discípulos. Quando nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo 21, nós podemos ler: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos homens, ou dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Lá no Pentecoste, quando Pedro faz o seu primeiro sermão, ele vai exatamente mostrar isso aos judeus. Ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Então Jesus ele veio segundo o propósito determinado de Deus. Jesus veio conforme estava escrito nas Escrituras. Andou e ensinou por 3 anos. E finalmente chegou o dia determinado por Deus em que ele iria entregar a sua vida. A parasérie pascal judaica estava apenas começando. Os cordeiros estavam sendo preparados. Mas havia um problema entre os judeus. O que fazer de Jesus? Este já havia sido julgado pelos príncipes de Israel, pelo Sinédrio, apresentado a Pilatos, enviado a Herodes, retornado a Pilatos, e nesse intervalo inteirinho de tempo foi esbofeteado, cuspido, açoitado, cravaram-lhe uma coroa de espinho, colocaram-lhe um manto real, se submeteu à humilhação pública por ser rejeitado pelo seu próprio povo. Disse Pilatos: eis aí o vosso rei. Então disseram: não temos rei senão a César. Diante disso, covardemente não restou alternativa a Pilatos a não ser entregá-lo para ser crucificado. Diante da condenação de Pilatos, Jesus carregou uma cruz pesada até o caminho do Gólgota. Foi crucificado entre 2 ladrões. A cruz é a mais bárbara de todos os apetrechos de tortura já inventado pela mente diabólica do homem. Foi inventada pelos fenícios e amplamente utilizada pelos romanos para a execução de criminosos e estrangeiros. Não se executava nenhum cidadão romano. O historiador Cícero assim descreve: crudelissima et teterrimon, a mais cruel e a mais terrificante de todas as maneiras de partir dessa existência. No momento da crucificação, já não bastasse a crueldade física no cenário da dor e da humilhação, apresentou-se toda a plateia infernal, com palavras ácidas e venenosas, e diziam, segundo os evangelhos: ó tu que destrói os santuários em 3 dias e o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel. Desça da cruz e creremos. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões crucificados com ele. No jardim do Getsêmani, quando o autor da vida orava intensamente ao ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue, pedindo que, se fosse possível, o Pai poderia livrá-lo daquele cálice. E em oração, um anjo se apresentou
se apresentou para o consolar. Ali, apesar da ansiedade dolorosa, o sentimento do autor da vida certamente era o de abandono absoluto. E assim tinha que ser. Todavia, ali algumas mulheres ao pé da cruz, a mãe do Senhor e a sua irmã Maria de Cleopas e Maria Madalena, aquelas que choravam aos pés da cruz, foram as primeiras que se alegraram com a ressurreição do Senhor. Na lealdade à esperança, aqueles que permaneceram aos pés da cruz alimentaram uma esperança que se concretizou. Mas no Gólgota, consternado em meio à dor dos cravos, o pedagogo do amor, sufocado em tamanha antipatia e desprezo, demonstra a virtude suprema, a essência do ser divino. Deus é amor. Ele diz a um dos ladrões: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se o mestre imóvel sobre a cruz ora pelo perdão daqueles que não o perdoaram, por que nós temos dificuldades em perdoar? A cruz é a única resposta. Não se apresse então a sair dos pés da cruz. Ali podemos aprender a amar e a orar como Cristo nos ensinou, com o seu próprio exemplo. Essa foi a primeira palavra sobre a cruz. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Assim diz João: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 4 e o versículo 10. Portanto, a paixão de Cristo deve nos constranger. Somente um coração muito duro não pode ser convencido ou constrangido pelo ato doador do ser divino. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 14 ao 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido alguém segundo a carne, já não conhecemos desta forma. Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer recriar a sua vida, te transformar completamente, pelo poder da palavra e pela operação do Espírito Santo, para fazer de você um filho de Deus. Basta apenas crer na mensagem da cruz. Basta apenas crer no imenso amor de Deus. Amor infinito. Amor que não pode ser mensurado. O amor que de um Deus eterno e criador de todas as coisas, que se fez homem, andou nesta terra, caminhou entre os homens, deu a sua própria vida, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e através dele nós podemos ter a vida eterna, conforme a palavra de Deus nos mostra. Através dele, os nossos pecados são cancelados. Através dele, os nossos pecados não têm mais o poder condenatório. O diabo não pode mais nos acusar diante de Deus, porque os pecados são limpos e lavados através do sangue de Jesus. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12 e 13, diz assim, João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus quer fazer de você um filho dele. Portanto, creia neste sacrifício, creia em Jesus pela fé e a sua vida será transformada para a glória de Deus. Amém? Que esta palavra fique no seu coração e que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima reflexão. Um abraço.